Olá, meus alunos do ensino médio, eu sou o professor Márcio do Carmo e vou, nessa aula de hoje, apresentar uma revisão sobre as características gerais da célula e suas estruturas. Essa aula ela tem como público-alvo todos os alunos do ensino médio. Você que está chegando agora no primeiro ano, essa aula também é para você, porque você já teve essa introdução no sétimo e no oitavo ano. Os alunos do segundo e do terceiro ano aproveitem essa aula também, uma vez que esses conteúdos são pré-requisitos para os próximos assuntos. Lembrando que eu estou usando como referência os slides da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Um dos ramos da biologia que estuda a vida, bio, vida e logos, estudo. Então, dos mais variados ramos de estudo da biologia é a citologia. Existem inúmeros, né, como histologia e embriologia. Existe anatomia, ecologia, genética, evolução. Então são várias subdivisões da biologia, certo? Então um dos ramos é a citologia. O aluno ele começa a estudar citologia logo ainda no ensino fundamental, quando ele começa a ter aquela aula sobre as células, certo? Então citologia tem esse significado, é a área da biologia que estuda a célula. Então no que diz a respeito à sua estrutura e funcionamento. Então citos significa célula, ou cito, né? E logos, estudo. Então, por essa definição, disse que a célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. Vocês, alunos, já começaram a ver isso com o professor lá no ensino fundamental, né? Essa definição da célula. E a partir daí criou-se a teoria celular, que é aquela em que todos os organismos, todos os seres vivos têm célula como unidade funcional. A célula começou a ser observada pela primeira vez por Robert Hooke, o inglês, em 1667, onde através de um microscópio muito rudimentar ele pôde observar, através de pedaços muito finos de cortiça, ele pôde colocar esse material para observação e percebeu que a imagem ampliada era inúmeros compartimentos vazios. Esses compartimentos ele chamou de célula, e que mais tarde veio a ser o nome de célula, porque a palavra célula significa cavidade. Na verdade, aqueles compartimentos nada mais eram do que a parede celular das células vegetais. As células vegetais, apesar de mortas, elas deixam ainda a parede celular como resquício, porque a unidade viva ela não pode ser mais observável. Então, para o estudo da citologia é interessante o aprimoramento, o aperfeiçoamento das técnicas de observação. Então, para isso nós temos o microscópio óptico, que permite uma ampliação de até 2000 vezes. Temos também o microscópio eletrônico, que aí já obtemos imagem em 3D com aumento de até 100 milhões de vezes. O microscópio eletrônico é esse primeiro, um microscópio muito raro no Brasil e muito caro também. Já o microscópio óptico nós temos em nossas escolas, nas escolas estaduais e em algumas escolas municipais. Depois vocês vão estudar, os alunos do segundo e do terceiro ano vão apenas revisar cada parte do microscópio, enquanto que os do primeiro ano vão de fato começar a ver cada item, cada componente desse microscópio óptico, que é com esse aqui que já dá para observar uma célula vegetal, uma célula animal. Aqui é uma imagem muito bem nítida através do microscópio eletrônico. Teve apenas um melhoramento, né, através de computação. É uma imagem da bactéria da espécie Escherichia coli. Outra imagem de um microscópio eletrônico. Essa imagem é bacana, mostra um piolho agarrado a um fio de cabelo. O piolho parece gigantesco em relação ao fio de cabelo. E aqui são imagens de microscopia óptica.
Na primeira nós vemos célula vegetal da cebola. Cada compartimento desses são células, uma célula, duas células. Elas com certeza sofreram uma aplicação de corante para evidenciar algumas de suas estruturas, como a parede celular. Ao lado nós temos cloroplastos da célula vegetal. Essas são as células vegetais. Essa parte é evidenciada em verde, como se fossem pontinhos verdes dentro da célula, são os cloroplastos. Cloroplastos são organelas citoplasmáticas, que no caso de uma planta, de um vegetal, são indispensáveis para a realização da fotossíntese, que é o processo de transformação da energia luminosa em energia química. De acordo com a estrutura celular, os seres vivos dividem-se em dois grandes grupos, e isso é revisão também, viu pessoal? É assunto novo para os alunos do primeiro ano, mas é revisão para os demais. Então, os dois grupos são os procariontes e os eucariontes, de acordo com a composição, com o tipo celular. Os procariontes são organismos que possuem células que não tem, digamos que uma membrana que separe o núcleo do citoplasma. O núcleo vai estar ali misturado no citoplasma. Então, a palavra procarionte, proto significa primitivo, cário é núcleo e onto C. Então é um C, digamos que sem estrutura de separação, sem carioteca, que é a membrana que separa o núcleo do citoplasma. Já os eucariontes são os mais, digamos que evoluídos, né? Verdadeiro, cário, núcleo. Então são organismos que possuem células com uma verdadeira carioteca. A palavra carioteca é uma membrana que vai separar o núcleo do citoplasma. Então aqui eu apresento para vocês as diferenças entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica. A título de informação, nós da espécie humana, nós animais, temos células eucarióticas, ou seja, nós somos eucariontes, enquanto que as bactérias são procariontes, né? Então a célula procariótica não tem membrana nuclear, não tem organelas com membranas. A fotossíntese e a respiração ocorre em membranas. São as células mais antigas da Terra. Todas as bactérias, por exemplo, são procariontes. Já uma célula eucariótica, como as nossas, a das plantas, a dos fungos, enfim, de todos os animais, de todos os fungos, de todos os vegetais, possuem um núcleo com membrana, separando aquele núcleo do citoplasma. E no interior do núcleo, uma região mais concentrada ainda, que é o nucleolo. Há uma grande variedade de organelas com membranas. A fotossíntese vai ocorrer nos cloroplastos, no caso das plantas, e também no caso das plantas. E nos animais, a respiração celular vai ocorrer nas mitocôndrias. Uma célula eucariótica, elas são todas aquelas os constituintes do núcleo encontram-se separados do resto da célula, certo? Através de uma membrana nuclear chamada de citoplasma, aliás, de carioteca. As células eucarióticas, elas são divididas em vegetais e animais. As células vegetais, conforme o nome, né, são as células que estão aí nas plantas, nos seres vivos vegetais, enquanto que as animais estão presentes nos organismos do reino animal. Quanto ao número de células, um ser vivo ele pode ser classificado como ser unicelular ou pluricelular. Para ser unicelular, como o próprio nome já diz, ele é formado por uma única célula. Exemplo, bactérias, cianobactérias, algas unicelulares, certos fungos e também todos os protozoários. Já os seres pluricelulares são seres vivos formados por muitas células. São os animais, os vegetais, fungos, protozoários. Então aqui é um exemplo de protozoário, aqui é um ser unicelular. Um exemplo de uma alga unicelular. Agora o exemplo da onça, que é um ser pluricelular, porque vai ter aí várias células. As células elas podem ser classificadas de acordo com o formato também. Elas podem ser ovaladas, como aquelas que fazem parte da pele, né, do tecido epitelial. Ou discoides, como as hemácias, que são as células sanguíneas. Ou fusiformes, alongadas, como é o caso das células dos músculos. Ou estreladas, como é o caso dos neurônios, que são as células nervosas.
ou em forma de bastonetes, como é o caso de algumas bactérias, ou em forma de cocos, como é o caso de outros tipos de bactérias, que são os diplococos, os cocos, streptococcus e enfim, entre outros. Quanto às estruturas das células eucariontes, elas basicamente são formadas por 3 partes, e aí eu quero que os alunos que estão entrando no primeiro ano comecem a memorizar esses 3 nomes, essas 3 partes, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A membrana plasmática é uma capa que envolve a célula, e o citoplasma é a região que vai ficar entre a membrana plasmática e o núcleo. E o núcleo é a estrutura que controla todas as atividades de uma célula eucariótica. Como vocês podem observar, aqui é uma célula eucariótica animal e vegetal. Nessa parte vermelha que eu estou percorrendo com uma seta da célula vegetal, seria a casquinha, a membrana plasmática, é aquilo que ela que controla a entrada e a saída de substâncias. Esse interior aqui, na cor amarelada, é o citoplasma, região intermediária. E essa região mais concentrada é o núcleo, certo? Então as 3 partes, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E isso vale também para uma célula vegetal, porém a célula vegetal tem uma membrana a mais, que é a parede celular, certo? É um envoltório a mais de proteção. Então, a membrana plasmática, seja ela procarionte ou eucarionte, toda célula tem, certo? Ela apresenta uma membrana que vai isolar a isola do meio exterior, é muito fina, certo? Fica ali entre 6 a 9 nanômetros de digamos que espessura. Nem os mais avançados microscópios ópticos conseguem torná-la visível. Somente com os microscópios eletrônicos é que dá para observar a membrana plasmática. Então, conforme eu disse anteriormente, as células vegetais eucarióticas têm ainda uma segunda parede, aliás, um segundo envoltório, que é a parede celular ou parede celulósica. Ela é constituída pela celulose, que é um carboidrato, um açúcar, uma espécie de açúcar. Ela reduz a perda de água e promove uma maior rigidez na célula. Por isso que quando a célula morre, ainda fica aí o resquício da cavidade formada pela parede celular. O citoplasma é a região que vai estar bem no centro, né? Fica entre a membrana e o núcleo. É preenchido pelo hialoplasma. É onde se encontram dispersos os organoides, que são as organelas citoplasmáticas, que garantem o bom funcionamento da célula. Já o núcleo, ele ocupa mais ou menos 10% do volume celular total, controla todas as reações que ocorrem na célula. É lá onde estão, por exemplo, o material genético, a maioria aliás, todos os cromossomos vão estar lá, né? E as organelas citoplasmáticas são envoltórios de bolsas, alguns de membranosos, que vão coordenar muitas atividades, como por exemplo a mitocôndria. É lá onde ocorre a respiração celular dos organismos do reino animal. A produção de energia vai estar, aliás, o metabolismo para a liberação da energia vai estar ocorrendo nas mitocôndrias. O centríolo é muito importante no processo de divisão celular. Os ribossomos são importantes também, por exemplo, na produção de proteínas. Eles atuam na produção na síntese de proteínas. E os lisossomos são organelas muito importantes aí para a limpeza da célula. Digamos que são os garis de uma célula. Eles removem pedaços de estruturas mortas e também atuam na produção de lipídios. Além dessas organelas que eu citei, tem o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, né, e o retículo endoplasmático liso. O complexo de Golgi funciona como armazém de substâncias, né? Algumas substâncias que são produzidas são armazenadas lá no complexo de Golgi. A mitocôndria eu já falei anteriormente. O complexo do Golgi é formado por pequenas bolsas, serve para armazenar, né, descartar substâncias. Os lisossomos, como eu falei, é como se fossem os removedores de produtos indigestos das células, são estruturas responsáveis pela digestão da célula. O retículo endoplasmático, seja ele liso ou não ou rugoso, eles são muito importantes. O liso, por exemplo, ele produz lipídios, atua na produção de lipídios, enquanto que o retículo endoplasmático rugoso,
ele, digamos que se encontram aderidos à superfície, eles possuem ribossomos aderidos à sua superfície externa. É ideal, é utilizado também para a síntese de proteína. E essas proteínas são transportadas e armazenadas lá no complexo de Golgi. Como eu falei, os centríolos são importantes para a divisão celular. Os ribossomos têm a função de produção de proteínas. Uma atividade aqui. Uma célula é classificada como eucariótica se tiver o que? Compartimentos membranosos internos, parede celular rígida, membrana plasmática, ácidos nucleicos ou ribossomos. Eucariótica. Para ela ser eucariótica, ela tem que ter o que? Ela tem que ter um envoltório nuclear separando o núcleo do citoplasma, ou seja, uma carioteca. Então não basta ter uma parede celular rígida, não basta ter uma membrana plasmática, não basta ter ácidos nucleicos nem ribossomos. Ela tem que ter o que? Ela tem que ter compartimentos membranosos internos, que são, no caso aí, a carioteca. E eu vou deixar essa questão aqui para que vocês respondam em casa, certo? Vocês travem essa tela e respondam. O modelo tridimensional abaixo é uma representação esquemática de uma célula eucariótica observada ao microscópio eletrônico. Associe as organelas 1, 2, 3 e 4, assinaladas na representação esquemática, com as características ou funções descritas abaixo. Então, letra A, estrutura celular relacionada com a fabricação de proteínas. Letra B, estrutura responsável pelo empacotamento e pela secreção de substâncias. E letra C, organela abundante nos tecidos ou células que requerem grande consumo de energia. E letra D, organela envolvida na redução da cauda dos girinos. Então vocês vão associar se a A está relacionada a 1, se ao 2, se ao 3 e assim sucessivamente com cada organela citoplasmática, certo? Aí vocês vão apenas responder como um teste para vocês. Vamos para mais uma questão, a questão 3. Quais dos pares de organelas abaixo relacionados aparecem em células vegetais, mas não em animais? Isso aqui é para vocês responderem também, viu? Vocês travem a tela, travem aí, dêem um pause no vídeo e respondam essa questão e depois me enviem. Até a próxima aula. E a questão 4. A membrana plasmática, apesar de invisível ao microscópio óptico, está presente em... Aí vocês vão ler, vão terminar de ler, certo? E também vão me dar a resposta. E essa questão 5, que é muito boa também, né? As figuras 1 e 2 representam respectivamente o que? Vocês vão terminar de ler aí e vão dizer o que é que respectivamente essas figuras 1 e 2 vão representar, certo? Então por hoje é só, estamos aí com 18 minutos de aula gravada, certo? Até a próxima. Esse material é um material de revisão, certo? É um material que é do ensino fundamental, mas no momento ele serve como revisão para todo o ensino médio, considerando as circunstâncias atuais da ausência do professor em sala de aula. Até a próxima, muito obrigado pela atenção.